Olá, estamos aqui dando sequência ao quadro Aprova OAB FUNEP, em mais um vídeo com a professora Tabata, professora de Direito do Trabalho, professora de Direito Processual do Trabalho aqui da FUNEP. Hoje falaremos sobre a sucessão de empregadores. Nós temos uma previsão na CLT já existente antes da reforma trabalhista, especificamente nos artigos 10 e 448 da CLT, que fala sobre o tema da sucessão dos empregadores. Essencialmente, as regras estão aqui resumidas em ter um contrato de trabalho em uma determinada instituição e haver uma troca dos seus gestores, dos seus donos, daí o nome sucessão de empregadores. É muito comum a venda de estabelecimentos, por exemplo, vende um supermercado, vende uma farmácia, vende um posto de gasolina, e quem assume este empreendimento pode assumir junto o quadro de funcionários, se houver essa alienação e, sucessivamente, haver também a continuidade daquela relação de emprego, ou seja, os sucessores continuaram com os mesmos empregados, e isso atribui a responsabilidade em relação aos direitos trabalhistas desses empregados. Aqui nós temos os artigos 10 e o artigo 10A, com a alteração que foi incluída pela reforma trabalhista. Vejam, artigo 10. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus empregados, ou seja, se houve uma sucessão, se houve uma venda, uma alienação, os empregados continuaram trabalhando, eles têm direito a receber as suas verbas trabalhistas naturalmente, independente de quem esteja compondo o quadro societário da empresa. Não sabemos nem se é uma sociedade limitada, uma sociedade anônima por ações, isso não cabe ao empregado. O seu trabalho é prestar o seu serviço, cumprir as suas obrigações para receber a contrapartida do salário e das demais verbas. Mas a reforma trabalhista incluiu um artigo 10A, com os seguintes dizeres: o sócio retirante responde solidariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, observada a seguinte ordem de preferência. Inciso 1, a empresa devedora, inciso 2, os sócios atuais e inciso 3, os sócios retirantes. E o parágrafo único ainda estabelece que o sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. Percebam que houve aqui uma inclusão da responsabilidade do sócio retirante, que não havia previsão até então. Agora, havendo necessidade de responder por direitos trabalhistas, em caso de uma ação trabalhista ajuizada eventualmente, o empregado conta, em um primeiro momento, com o CNPJ da empresa. Então, é a empresa devedora no inciso 1. Mas caso essa empresa não tenha recursos, não tenha patrimônio para arcar com essas verbas, em um segundo momento, os sócios, através dos seus CPFs, podem ser acionados a responder pelo Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. Mas, se nem os sócios tiverem patrimônio para responder pelas verbas trabalhistas, agora o sócio retirante assim pode ser demandado. Mas, conforme a previsão da CLT, somente até 2 anos depois de feita a averbação. Vejam, o sócio retirante responde subsidiariamente, ou seja, somente em um terceiro momento. Primeiro a empresa, depois os sócios atuais e depois o sócio retirante, subsidiariamente. Relativas ao período que figurou como sócio. Então, enquanto ele estava ali, obrigações até quando ele estava fazendo parte do quadro societário. Depois que ele saiu, ele não responde mais, mas ele se mantém responsável por aquele período até 2 anos depois pelas ações que forem ajuizadas nesse período, cobrando por esse período, e esses 2 anos são contados a partir de quando foi feita a sua averbação no contrato social da empresa. Essa regra não se aplica em caso de empresas em falência e recuperação judicial, porque o Instituto da Recuperação e da Falência tem o objetivo próprio que fica comprometido
se houver essa responsabilização. Então, o legislador foi muito sábio nesse sentido de colocar essas exceções. Já o artigo 448, na redação original, previa que a mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregadores. Vejam que já havia também uma extensão no artigo 448, muito similar ao artigo 10, no mesmo sentido de que os empregados não têm relação com os donos, ele tem relação com o empregador, que muitas vezes é um CNPJ. E isso não é interferido em relação aos CPFs dos sócios, dos donos que compõem o quadro societário. Havendo mudança, o contrato de trabalho tendo continuado, os direitos permanecem e são repassados aos seus sucessores. Mas a reforma trabalhista também incluiu um artigo 448-A. Vejam, caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores prevista nos artigos 10 e 448 desta consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. E o parágrafo único estabelece que a empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada fraude na transferência. Vejam que é muito semelhante à regra do artigo 10 e do artigo 10A da CLT, em relação à sucessão de empregadores. A regra é do CNPJ, mas na ausência de patrimônio, os sucessores podem responder de forma subsidiária. Ocorre que, havendo fraude, todos respondem. Por fim, nós temos aqui algumas exceções em relação à recuperação de empresas, a empresa também em estado de falência e a empresa que não tenha sido adquirida em uma sucessão de um grupo econômico. Muito sabiamente, o legislador excluiu essas possibilidades, considerando aqui o intuito da falência, o intuito da recuperação judicial e o intuito da sucessão, mas sempre que houver comprovação de fraude, pode ser que tenha essa resposta. Contudo, quando houver um arrendamento ou até mesmo uma concessão de serviço público, não está afastada essa sucessão de responsabilidade. É preciso sempre, neste e em qualquer caso, averiguar as características e as particularidades do caso concreto para se ter uma solução e uma conclusão mais justa. Por hoje, encerro mais esse vídeo do quadro OAB Aprova FUNEP e damos sequência nos próximos vídeos sobre o direito do trabalho e processo do trabalho. Aguardo vocês. Até a próxima. Muito obrigada.